Mas desde o princípio houve, a gente tem o caso do Galileu Galilei, a gente tem o caso do Copérnico, enfim, de pessoas, de cientistas que foram julgados, enfim. Então a gente sempre teve essa desconfiança da ciência, e essa revolta para com a ciência no âmbito da vacinação, que a gente pode chamar até desse movimento anti-vacina, é uma tendência de crises sanitárias. Então, a partir do momento que a gente pensa em alguma crise sanitária, a gente consegue pensar em uma parcela da população que vai estar, por falta de informação ou por falta de conhecimento, vai se revoltar contra a vacina. Então, pelo mundo, se a gente pensar em crises sanitárias, como o caso, a varíola não aconteceu só aqui no Brasil, ela teve um grande repertório aí na Europa, o caso da peste bubônica também. Então, todos esses momentos em que a gente teve uma grande crise sanitária, houve sim movimentos anti-vacinas, já que a gente pode chamar, para a gente entrar nesse assunto, esses movimentos anti-vacinas, essas revoltas contra a vacinação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o caso da época do Zika vírus. As pessoas não tinham pouco conhecimento sobre o vírus e não queriam tomar a vacina contra o vírus. A gente teve o caso da gripe A e a gente teve o caso do sarampo em 2009. Em 2009, antes de toda essa... 2019, não 2009. Em 2019, antes dessa loucura que foi 2020, eu não sei se vocês se lembram daquele surto de sarampo. Sarampo, uma doença que é para ser erradicada por conta da vacinação. Então, em 2019, a gente teve um surto de sarampo aqui no Brasil, que por conta... E por que esse surto aconteceu? Porque as pessoas estavam se recusando a tomar vacina. Então, a gente volta na resposta aí do Barbosa. Então, todo momento que a gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma parcela da população que vai se revoltar contra programas de vacinação que vão vir para combater a doença. Seja por falta de informação, como foi o caso da revolta da vacina, que as pessoas realmente não sabiam o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam entrando daquela maneira compulsória, daquela maneira autoritária na casa, ou por notícia falsa, que é o que a gente mais tem consciência hoje em dia. Só falar aí, você ligar o jornal que deve estar passando ali agora, vão estar falando da questão da vacinação e vão estar divulgando a vacinação. Então, a gente tem acesso à informação. Isso a gente tem. Hoje em dia, se a gente for pensar na campanha de vacinação da vacina do Covid-19, a gente tem, tanto nas redes sociais, que falo aí as páginas confiáveis, tá? A gente fala de sites tipo BBC, tipo o Globo, tipo G1, Livecast, tipo assim, um negócio confiável, sabe? As pessoas, elas têm acesso a essa informação, diferentemente do período, né? Isso dá para perceber. A gente tem acesso. E muitas vezes a gente tem excesso de informação, até porque a gente tem muito. Qualquer lugar que a gente vai, estão falando de vacina, estão falando do quanto é efetivo, do que ela é feita, se essa vacina vai servir para uma variante. Enfim, a gente tem acesso agora, a gente tem acesso até esse excesso de informação. O problema é que esse excesso de informação, ele ali no meio, com esse tanto de informação que tem notícias falsas, tem... enfim, más intenções ali no meio, né? E, infelizmente, essas más intenções e essas notícias falsas acabam que elas se entram ali e elas acabam sendo divulgadas mais facilmente do que as notícias verdadeiras, das notícias com embasamento científico. E isso é muito problemático quando a gente tem um dado, assim, pensando no Brasil, onde 36% dos brasileiros dizem ter pouca confiança ou nenhuma confiança em pesquisadores científicos. Então, isso é muito problemático para a gente pensar no porquê que as pessoas têm tanta pouca confiança na vacinação e por que elas têm tanta facilidade em espalhar notícias falsas, sem embasamento científico nenhum. Então, existe esse movimento, assim, desde sempre, de revolta à vacina, mas por motivos diferentes. No caso, falta de informação e, hoje em dia, esse excesso de informação, que acaba tendo um excesso também de informações ruins. E a importância de um líder, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que frisar e socar, assim, sabe? Socar nessa tecla, não só teclar, mas socar nessa tecla. Porque um líder é tudo que uma sociedade em um estado pandêmico precisa. A fala de uma pessoa que está ali como um líder, ela é o que muitas pessoas da própria população vão pensar. Então, esse número de 36% dos brasileiros dizerem que tem pouca ou nenhuma confiança na pesquisa científica,
Isso é um reflexo daquilo que a gente vive do nosso líder, né? Do nosso líder atual e dos nossos líderes. Eu acho que isso é uma coisa que vem caminhando, até principalmente ali no período da ditadura militar, é muito o incentivo. A gente tem uma... Isso eu falei em aula esses tempos, estava dando aula de atualidades, aí eu falei assim, a sociedade que a gente tem hoje, a galera que é aquela que está mais dentro do mercado de trabalho, que tem mais a voz, é ainda reflexo da ditadura. São as crianças da ditadura ainda, né? Então, esse pensamento, né, é muito interessante perceber o quanto a falta de um líder que incentive a ciência, que salvou vidas durante muitos períodos da nossa história, faz falta mesmo.